que é a ideia que se tem? Vamos tratar de Brasil aqui. Qual é a ideia que se tem? Qual que é o evangelho verdadeiro? Dos católicos ou dos evangélicos? Não é corrente essa ideia? E aí a pessoa então cegamente se apropria de um evangelho, seja ele o católico, seja ele o evangélico, seja ele qual for, agora na presunção de que ele está na verdade. Simplesmente está na verdade. E o pior, se você olhar para o movimento evangélico, ele está fracionado e fragmentado em centenas de segmentos distintos e diferentes. O fato é que a Escritura diz que mesmo no tempo do apóstolo Paulo, mesmo no primeiro século, já havia o problema de se incorrer em um outro evangelho. Já havia o problema de alguém, eventualmente, abandonar o verdadeiro evangelho e ir para um falso evangelho, para um pseudo-evangelho. E eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar isso, mas eu me recordo, já até citei esse exemplo aqui, que numa dada ocasião eu estava num estudo bíblico com um grupo de pessoas, e no final teve uma pessoa que me questionou, dizendo acerca do modo como eu digo sobre o evangelho, porque, segundo esse irmão, a impressão que se dava é que o evangelho que os evangélicos pregam fosse errado. Uma vez me questionar, você fala de um modo como se fosse errado. Eu digo, não, eu não falo do modo como se fosse, eu falo do modo como é errado. Eu falei, mas como assim é errado? Eu falei, não, para que você não tenha dificuldades de compreender a minha aplicação, olhe para você próprio, para a sua própria denominação. Aí eu comecei a fazer alguns questionamentos acerca da verdade. Falei, eu vou te perguntar algo e você vai responder para mim honestamente. Eu perguntei assim, a sua igreja prega que a salvação, ela é unicamente pela fé em Cristo Jesus e nada mais além disso? Ele falou assim, mas é lógico que sim. Eu falei, bem, eu acho que não, eu acho que a sua igreja não deve pregar isso. Mas como você acha que sim, deixa eu continuar fazendo algumas perguntas e logo você saberá se o que você diz é verdade ou não. E fui então afunilando as ideias e perguntando, e se porventura ocorrer o caso de alguém que na sua igreja foi salvo unicamente pela fé em Cristo, mas no final lhe faltar as obras. Ou seja, não tem as obras que se impõem para um cristão ou não? E se porventura estas faltar a alguém? A fé somente é suficiente? E aí eu fui fazendo várias perguntas nesse sentido, até que num dado momento o irmão disse, não, assim não tem como ser salvo não. Ou seja, no final a ideia é a seguinte, não existe para o evangelho dos Gálatas, não é o evangelho da carta de Paulo aos Gálatas, mas da igreja da Galácia, do modo como ela havia sido enganada. Não há, do ponto de vista do evangelho judaizante, não há, do ponto de vista do evangelho evangélico, não existe salvação somente pela fé. A verdade bíblica é que não há salvação por meio de obras, e de que as obras não participam efetivamente da salvação de ninguém. As obras, elas existem, ou melhor, as boas obras, elas existem, elas são bíblicas, só que no contexto das Escrituras, essas obras nunca são contadas em termos de salvação, no sentido de salvação do Novo Testamento, enquanto filiação. Vamos nos prender a esse conceito neotestamentário apenas. Ou seja, você vai ver a Escritura muitas vezes falando sobre boas obras, sobre obras boas, e sobre obras, obras feitas em Deus, fruto do Espírito, uma série de coisas. Entretanto, você nunca vai ver a Escritura colocando as obras no âmbito de salvação. Sempre vai estar em outro âmbito, seja o âmbito da disciplina ou no âmbito do galardão ou dos galardões, mas nunca no âmbito da salvação. De maneira então que quando Paulo escreve essa carta, o contexto no qual ele se encontra e em que ele vive é um contexto em que havia algumas igrejas que estavam deixando o verdadeiro evangelho, as bases de um evangelho verdadeiro, e passando para um outro evangelho, um evangelho de natureza diferente.